Olá! Bem na hora do almoço, nós vamos tocar num assunto que é importante que se saiba que na hora que você está comendo, principalmente quando você mastiga aquelas 30 vezes, né? E a sua língua reconhece que está chegando proteína, aí seu cérebro, sabendo disso, vai lá no seu estômago e faz o quê? Produção de ácido clorídrico. Por quê? Porque eu preciso ativar uma enzima mega importante que está lá quietinha e vai ser ativada quando chegar a proteína no estômago. Por isso que na hora da refeição, nós temos que ter essa produção desse ácido clorídrico e acidificar o estômago. Isso é fisiológico, foi assim que Deus fez. Não é verdade, Dr. Gustavo Alves, meu convidado de sempre aqui nessa semana? E aí, Gustavo, primeiro, novamente, obrigada pela sua disponibilidade. E a gente está querendo explicar a importância de manter essa acidez para a digestão da proteína, para um monte de vitaminas e minerais serem assim, produzidos e absorvidos depois, passando por essa acidez. Magnésio, cálcio, ferro, né? A formação da B12, né, da vitamina B12, que é tão importante, gente, precisa de ácido clorídrico. Mas aí começa a comer coisa errada, aí começa refluxo, aí começa azia. E, de repente, se eu vou no médico, tudo bem, mas nem sempre eu vou no médico, eu vou lá na farmácia, né? E aí, o que eu peço normalmente? O que as pessoas gostam de pedir no balcão? Pois é, aí vai na farmácia e, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite, vir no seu programa. Prazer aqui. Uma satisfação muito importante falar aí para as pessoas a respeito do uso indiscriminado de medicamentos em geral. Embora eu seja farmacêutico e profissional do medicamento, a gente sempre tem que colocar a questão de saúde pública, a questão de qualidade de vida. E dentre esses medicamentos que a gente vê de uso irracional, como antibióticos, anti-inflamatórios, etc., estão os antiulcerosos. São medicamentos eficazes, são medicamentos muito importantes, são medicamentos com indicação terapêutica, mas que não podem ser utilizados de maneira banal, né? De maneira desnecessária. Imagina se você entende que no inverno, que é onde você normalmente vai ter uma gripe ou está mais suscetível, então você começa a tomar um antitérmico para você não ter febre, e aí o seu reloginho lá está acusando que você está com 36,5, 36,4, aí você vai ficar então com uma temperatura inferior à que você deveria, e se você acha que vai ter algum problema digestivo, você vai tomar um antiulceroso para inibir a secreção de ácido clorídrico, para interferir na produção de prostaglandina, para reduzir o muco protetor, que é super importante, e aí você então desnecessariamente vai interferir na microbiota, vai interferir na absorção de vitaminas, e você chamou a atenção da vitamina B12, e a gente tem aí o grande vilão, que é o omeprazol, que é um medicamento excelente, de indicação médica, um medicamento que terapeuticamente foi um grande avanço. Nós usávamos lá os inibidores, os chamados anti-H2, né? Que era a família da cimetidina, a ranitidina, a famotidina, todos esses daí. E aí evoluímos para os inibidores de bomba de próton, começou com o omeprazol, depois veio o pantoprazol, o lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, etc. Na verdade, como diria Cazuza, um museu de grandes novidades, porque todos são muito parecidos, mas são medicamentos muito importantes, mas que as pessoas começaram a fazer uso por conta própria, né? Exagerado. Isso traz problemas incríveis, né? Se você me permite falar um dos mais importantes, sim, ao interferir na absorção de vitaminas e sendo a mais importante dentre elas, principalmente para o idoso, a B12, eu vou ter como consequência aquilo que a gente chama de declínio cognitivo leve. É o início de um processo onde a cognição ela é afetada e os sintomas são muito parecidos até com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como frontotemporal, como vascular e outras demências. Até às vezes as pessoas falam, então usar o omeprazol eu vou ter demência. Não, você não vai ter demência, mas você vai ter, ao reduzir a absorção de B12, você vai ter um quadro de declínio cognitivo, que é muito parecido com quem tem demência.
Então, gente, é o que a gente aqui comentou, inclusive no programa passado. O medicamento, ele é parceiro, ele é super bem-vindo. Está lá na Bíblia, que a gente tem que respeitar os médicos e tomar os medicamentos que eles nos prescrevem, porque isso vem de Deus, mas na hora certa, durante o período certo. E por que que eu acho super importante a gente estar falando isso? Porque eu tenho, inclusive eu sempre falo pro pessoal, vai lá no site da clínica, que eu tenho uma pastinha lá, um ícone, planilhas. Então, as planilhas que eu dou para os meus pacientes, uma delas é recordatório alimentar, outra planilha de passos, para ver quantos passos dá por dia. E uma, eu não deixo ninguém vir em consulta sem me preencher o que está tomando. E olha que esquecem, porque quando você começa a bater papo, mas você não me falou desse. Ah, eu esqueci, porque parece que só alguns são importantes, mas todos são importantes. Gente, o que eu pego desse omeprazol sendo prescrito por um médico, lá não sei quando, porque a pessoa começa a usar, faz bem, não volta no médico para depois de 2 meses, às vezes, ter a liberação, porque melhorou e agora vamos seguir vida sem medicamento, né? Gente, eu já peguei pessoas tomando há 20 anos, 20 anos. Gente, eu ficava tão chocada que agora eu falei, quer saber, nós vamos conversar a respeito, porque não adianta só tomar um medicamento, né? Tem que mudar os hábitos, senão você vai continuar tendo sempre a vida toda que precisar usar uma muleta, como você falou. A gente tem um problema de magnésio aqui no Brasil enorme em termos de absorção, né? E ainda os inibidores de bomba de próton, os omeprazóis, eles porque parece que é 95% que eles reduzem da acidez, é isso? Não sei por quantas horas. É um processo, é meio que uma intervenção que você faz ali na fisiologia. Que, como eu disse, terapeuticamente ela vai ser importante, ela tem fundamentação clínica, né, para que isso aconteça, mas aí por quanto tempo? E existe uma questão também muito interessante, que é por que o uso, então? Muitas vezes até vindo do próprio médico, e aí as pessoas vão estender por mais tempo. Porque por uma questão de prevenção, por uma questão de profilaxia, então aquele paciente ele vai fazer uso de 3, 4, 5 medicamentos. Então, para que eu reduza o risco desse paciente ter algum tipo de consequência em virtude de usar tanto remédio, a gente chama de polifarmácia, o médico vai associar ali um omeprazol, um pantoprazol, enfim, um antiulceroso, então isso tem uma indicação. Só que durante aquele tempo de tratamento, né? Quanto tempo vai? De repente eu estou fazendo um tratamento aqui, eu estou com um processo infeccioso, ou eu estou fazendo um tratamento, alguma coisa pontual, sim, ou até uma doença crônica, mas aí é importante que haja uma manutenção, que haja um monitoramento do uso desse medicamento. E às vezes as pessoas, vendo que não há mais necessidade de tomar o remédio, elas, por comodismo, vou continuar tomando, porque isso me dá digamos assim, um bem-estar, um falso bem-estar, e vai continuar tomando. E aí começa a tal da cascata iatrogênica, né? Porque o que é essa cascata iatrogênica? Essas reações adversas que vão acontecer a partir do uso do omeprazol ou a partir do uso de um outro medicamento em conjunto com o omeprazol vão levar a outras situações, a outras necessidades, e aí você vai começar a tomar outros remédios, daqui a pouco você está tomando 8 medicamentos por causa de 2 ou 3, e é o que você disse, é o tal do uso irracional de medicamentos. Eu adoro quando o Roque tem a coisa que ele mais... Porque uma coisa que acontece, já volto no assunto, eu nunca vi como um profissional às vezes não pergunta, porque as pessoas perguntam normalmente o que o paciente está tomando, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, continuam dando medicamentos e a pessoa vai tomando aqueles antigos. Então, uma coisa que eu mais gosto quando o Roque pega aquela minha folhinha, né? Porque depois, às vezes, o paciente também vai para ele. Eu falo, não, esse é igual a esse, pode tirar. Quanta medicação. E custa caro, entende? Então, dá uma olhadinha nisso com carinho e lembra de falar com o seu médico. Gente, um beijo enorme e até o próximo Mais Saúde.